Olá, pessoal. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, e que possam ter tido aí uma bela segunda-feira, início de semana, os projetos aí em andamento, né? E hoje uma live bem bacana também com o nosso querido Emes, né? Do canal Sede Sóbrios. Eu vou soltar uma vinheta, ela só demora um minuto e pouquinho para a gente já começar o nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Opa, agora sim, estamos unindo forças, né? Para que a gente consiga aí acessar o máximo de pessoas, né? E orientar e poder dar um destino aí às orientações pelas redes sociais. Agora sim, pelo Instagram, e também pelo StreamYard, pelas plataformas Facebook e YouTube. Boa noite, Emes, tudo bem? Legal, legal. A foto do Emes vai ser essa. Vocês vão conseguir ouvir aí perfeitamente quando ele falar, porque a gente está fazendo transmissão aqui também pela plataforma do Instagram. Então, é uma grande feita hoje. Obrigado pelo convite, viu, Emes? Tamo junto. Agora eu preciso ativar meu som, ativei lá. Para eu estar falando nos dois ao mesmo tempo. Ó, o som tá bom, o Jair está aqui com a gente está lá no YouTube, no canal do Recuperação em Foco, a gente está no Facebook. Como é que chama lá no Facebook, Jair? Recuperação em Foco também. Tem a página e tem o grupo, um dos dois. Show de bola. Então nós estamos ao vivo na página Recuperação em Foco no Facebook, Recuperação em Foco no YouTube e aqui também no nosso Instagram, junto com o Instagram do Jairo do Recuperação em Foco, falando sobre prevenção à recaída. Um assunto importantíssimo para quem quer alcançar um nível de sobriedade um pouco mais tranquilo, né? A recaída, ela sim, né, ela faz parte do processo, mas quando pode ser evitada, ótimo, né? Então nós vamos falar exatamente disso, de prevenção à recaída. Pessoal, vocês que estão com a gente aqui, que estão com a gente lá, aí, aqui também no YouTube e no Facebook, escreve aí nos comentários o seu nome e de onde você está falando, para a gente conhecer melhor vocês, né? Às vezes, né, Jair, tem tanta gente que segue, que acompanha, mas que a gente não sabe de onde não conhece, não sabe um pouquinho dessa pessoa, e é bom estreitar esse laço. E queria também que o Jairo se apresentasse aqui, vocês já conhecem ele, mas deixa ele falar um pouquinho aqui no Instagram, quem é ele, como é que ele trabalha. Fala aí, Jairo.
liberar a minha voz aqui no aplicativo. Bom, eu sou idealizador dessa ideia, desse projeto, né? Dessa questão do Recuperação em Foco. Eu costumo dizer sempre que atrás de mim existem outros profissionais, né? Onde a gente está desenhando algumas atuações direta e indiretamente ao transtorno por uso de substância, mas também entendemos que tudo isso tem que ser com qualidade de vida e falando muito sobre a saúde mental. Então, e hoje um baita tema, né? Prevenção à recaída, que Só um minutinho, Jairo. O seu áudio não está saindo no Instagram. Vê se você se mutou aí ou você mutou só a mim. Se você E agora? Agora voltou. Beleza, então vamos lá. Eu estava dizendo aqui na plataforma que eu sou idealizador desse canal, né? E é um canal relativamente novo, mas a gente já está estabelecendo algumas questões muito interessantes, né? Através dessa conexão que a gente tem aí pela internet. Uma delas é você, Eves. Eu quero agradecer, de fato, a sua abertura, né? E hoje o teu vídeo que você fez no Reels lá diz respeito exatamente o que a gente tem pretensão. Nós não queremos dividir, nós não queremos fazer com que vá para o meu canal ou vá para o canal do Emes, nada disso. Quanto mais informação, quanto mais agregar, quanto mais junção de informação, eu acho que é isso que a gente está alcançando cada vez mais as pessoas que estão precisando de informação, de acolhida, né, no momento aí tão crucial da vida. E hoje, tratando sobre prevenção à recaída, é um dos assuntos que eu mais gosto quando se diz respeito ao transtorno por uso de substância. Obrigado mais uma vez por você me convidar. Tamo junto, Jairo. E o Jairo tocou num assunto ali, né, que é o networking, gente. Hoje, 2023, né? Quem ainda tiver com essa mentalidade bloqueada do networking, cara, hoje para eu trabalhar uma pessoa, né, para eu tratar de alguém, eu preciso estar aberto a cuidar eu de uma parte, cuidar o Jairo de outra área da vida da pessoa, cuidar o médico de outra área, cuidar o nutricionista. Às vezes a pessoa quer fazer tudo sozinha, não, eu resolvo tudo. E, cara, não funciona. É melhor para a pessoa que ela tenha opções. Poxa, é meu seguidor aqui, está comigo sempre, gostou muito do conteúdo do Jairo e quer estar lá acompanhando direto. Cara, vai lá, cara, você tem que fazer isso mesmo. Porque se você daqui 2, 3 anos tiver sóbrio, eu vou olhar e vou falar, cara, que bacana. Essa pessoa, através do nosso canal, conheceu o canal do fulano, foi lá, foi se tratar com ele, foi fazer recuperação, foi buscar sobriedade. E é isso, a gente está aqui para somar, não só eu e o Jairo, o Jairo e uma galera. Poxa, tem o Rodrigo do SOS Sobriedade, e eu não tenho problema nenhum de falar de canais aqui, Jairo, de pessoas, sabe, de indicar, ó. E tem muita gente, se eu for começar a falar aqui, o João eu esqueci o nome do canal do João lá, Papo de Recuperação, não é isso? Eu acho que não, é o canal do João mesmo, é João, agora João, não vou lembrar. João Henrique, sei lá, João o João Henrique, também. é isso aí. Tem o Matheus do Vida Sem Droga, e tem uma galera, cara, tem uma galera aí que é boa, sabe, que tá junto com a gente aí nessa luta. Então vamos lá, pessoal, prevenção à recaída. Primeira coisa que a gente tem que saber, o que é uma recaída, né? O que significa recair? É uma recidiva no uso da substância. Pelo menos a recaída de fato, a recaída física mesmo. Algumas pessoas dividem tipos de recaída. Recaída de comportamento, recaída psíquica. Mas vamos falar hoje da prevenção à recaída de fato. A recaída, a recidiva no uso da droga. Então, o que é uma recaída? É você reincidir em um sintoma dessa doença. Ô, Jair, você concorda comigo que o uso da droga é só um sintoma de uma doença muito mais complexa? Com certeza, porque assim, e aí você está usando aí, eu vou trazer o paralelo, você está trazendo a recaída e eu vou levar a prevenção, né? O dicionário traz para nós que a prevenção
é uma ação ou resultado de prevenir. Quando que eu, como ser humano, tenho olhares para prevenção? Quase nunca. Porque, infelizmente, eu, numa viagem, cara, eu não faço a prevenção do meu carro. E aí, de repente, vai chegar o momento que eu vou ter que parar meu carro, desvaziar toda aquela bagagem, aquela criançada toda, deixar a mulher no canto, pegar o celular e falar, ó, quebrou. Então, assim, pensando nessa possibilidade de prevenção e recaída, são assuntos que diz respeito exatamente ao que eu pretendo como qualidade de vida em recuperação. Eu preciso ter um olhar antecipado. Né? E aí você falou uma coisa muito legal, que a recaída, primeiro eu preciso entender o que de fato é uma recaída. Né? Será que aquela chavão que existe dentro de Narcóticos Anônimos ou dentro de qualquer outra irmandade, ou até mesmo dentro de comunidade terapêutica, onde você faz o trato disso tudo, usou, perdeu. Será que é isso? Porque essas frases feitas de longa permanência acabam afetando algo que talvez eu não queira deixar acontecer algo novo. E eu estava conversando com uma profissional agora, antes da gente começar a live, James. A profissional trabalha com hipnoterapia. E ela estava explicando toda essa questão para mim. Eu falei, olha, isso tem como ser aplicado dentro de um setting terapêutico, dentro de uma comunidade ou clínica? Ela falou, eu já trabalho com isso lá. Então, assim, aí eu apresento uma ferramenta dessa, numa prevenção à recaída, num quiosque desses por aí que tem nas comunidades. E aí eu apresento uma ferramenta dessa, o cara que tem 30, 40 internações, que está até a tampa de sofrimento, eles. Quando você apresenta o olho do cara brilha, porque assim, tudo ele já viu, tudo já virou trivial. E a hora que você apresenta um plano de prevenção à recaída com esse manejo diferente, parece que o estágio na cabeça do cara abre. É igual aqueles dojão americanos, você acelera, vai abrindo o estágio. Agora é a sua vez. Exatamente. Então, como o Jairo disse, né, prevenção à recaída, tentar se antecipar a algo. Tem um ditado que todo mundo conhece, que ele diz assim: é melhor prevenir do que remediar. E também tem outro ditado que diz assim: guerra avisada não mata soldado. Não é isso? E, cara, por que prevenção à recaída? Sim. Existe uma ciência que estuda isso? Sim. E isso é aplicável a qualquer recuperação? Talvez não a qualquer recuperação, mas a maioria das buscas por sobriedade, você consegue aplicar um plano de prevenção à recaída e a gente traz o assunto prevenção à recaída. O que é a tendência natural de um processo de recuperação, de tratamento em busca de sobriedade? A tendência natural é recair. Aí as pessoas vão se assustar com o que eu estou falando. Que é isso, Rems? Recair não pode acontecer, mas deixa eu explicar para vocês o porquê que a tendência natural é recair. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, Rems, o que eu preciso fazer para recair? E eu disse para ela assim, nada. Ela, mas como assim? Como assim nada? Eu falei, olha, se você tem essa doença, esse transtorno por uso de substância, e começa um tratamento, e de repente resolve um dia não fazer mais nada, sabe o que vai acontecer, Jair? Ela vai recair. Ela vai. Se ela não fizer nada, ela já vai recair. E agora, se ela começar a caminhar contra os princípios de recuperação, aí com certeza ela vai recair mais rápido ainda, porque a tendência desse transtorno por uso de substâncias é ter uma ou várias recidivas no uso da substância. Por isso que o índice de recuperação é tão pequeno, por isso que quem consegue interromper esse uso da substância e entrar em sobriedade se considera um milagre, é considerado pela sociedade um milagre, porque a gente não pode aqui colocar um conto de fadas, já, dizer para todo mundo que ficar sóbrio é fácil, de que todo mundo vai conseguir, de que isso aí é tranquilo demais. Cara, eu trabalho com isso e você também. A gente lida todos os dias com o quê?
Remes, eu recaí. Jair, eu recaí. Cara, eu recaí. Eu estava tentando, mas eu recaí. É recair o tempo todo, o tempo todo. Então, a tendência é recair. A regra é recair. E qual que é a exceção? A exceção é conseguir ficar sóbrio. Então, a gente tenta buscar essas pessoas que estão buscando a sobriedade e colocá-las, né, nesse caminho de não recaída. Mas a tendência é recair. Tudo coopera para a pessoa recair. Por que tudo coopera? Porque tem um bar em cada esquina e é muito difícil evitar primeiro gole. Porque, às vezes, a família bebe, fuma, usa droga e o cara tem que conviver ali, naquele ambiente tóxico, cruel. E aí isso também ajuda com que ele venha a recair. Então, a tendência é recair, né? A gente tem que partir dessa premissa, né, Jair? Que a tendência é recair. Perfeito, perfeito. Esse raciocínio que você trouxe, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Esse raciocínio que você trouxe é perfeito, porque nós, por exemplo, que nós estamos em abstinência, e a abstinência não é abstinência de o desejo enorme de usar, é abstinência de longa permanência sem ser feito o uso de drogas. Isso pode ser ou abstêmio ou abstinência, processo de abstinência. Sim. Nós não temos, a gente não está fora do jogo, Remes, de ter de uma recaída. Até porque e isso é muito louco, porque me deixa à mercê, mas também me deixa muito certo do que a minha permanência no caminho está dando certo. Então, eu fico à mercê, mas eu não fico à deriva. Saca? Sim. Eu não estou à deriva. Eu estou no jogo. Eu estou na fila. Consciente. Exatamente. E aí, trazendo essa questão, eu fui fazer algumas pesquisas, e aí eu busquei aqui é o seguinte, qual que é um dos índices maiores da recaída? Então, eu sou um cara que eu possuo o transtorno por uso de substância, onde o DSM-5 me certifica que eu vou ter uma doença, e ela, inclusive lá no DSM-5, agora fala que ela é espiritual, antes não tinha, agora tem esse viés. E aí, o que acontece? A gente tem a tendência sempre de focar no lado negativo da minha recaída. Mas eu também posso recair buscando resultados melhores. O que eu aprendo com isso? Não é só pensando no negativo que eu vou recair. Não é só na tristeza exacerbada que eu vou recair. Eu vou recair também na alegria, no gozo, no contentamento, na conta bancária recheada. Na euforia, né? Muito louco. Quer falar um pouquinho sobre isso? Buscando os resultados? Sim. Cara, primeiro, então, recaída como parte do processo. Todos vão parar de usar definitivamente na primeira tentativa? Esquece, gente. É assim, quase ninguém. 0,0001% vai tentar uma vez e vai conseguir. E é arriscado essa pessoa nem portar a doença. Ela se envolveu, a hora que vê, ela cansou daquilo e pronto. Por quê? Porque, cara, a tendência é ter essa recaída. E aí, eu preciso pegar o que aconteceu e falar, cara, por que eu recaí? O que eu pego de positivo daqueles últimos dias que eu consegui? Poxa, eu consegui ficar uma semana e recair? Agora eu vou conseguir 15 dias? E aí eu recaio de novo, e agora eu consigo 30, e eu consigo 6 meses, e eu consigo um mês, até a chave virar, uma hora a chave vira. Porque vira já. Virou contigo, virou comigo. Poxa, eu tentava. E eu fiquei... eu não tenho problema nenhum em falar, né, que eu fiquei 1 ano preso, cara. Eu fiquei preso, né, respondendo crime, preso. Era uma prisão militar, né, porque eu era policial militar, sim, mas eu fiquei preso. E ali eu fiquei sem usar. Só que eu saí dali, a primeira coisa que eu fiz, exatamente a primeira coisa que eu fiz quando eu saí daquele 1 ano sem usar, eu fui usar. Por quê? Porque, cara, não tinha um programa me ensinando, me treinando, né, me ajudando. Mas eu vou falar que aquilo ali, depois daquela recaída, não valeu de nada? Claro que valeu, poxa. Eu aprendi algo com aquela recaída. O que eu aprendi? Que não adianta ficar o tempão sem usar,
se você não tiver ferramentas para você manter essa abstinência. Abstinência é ficar sem o uso, não é crise de abstinência, igual o Jair estava falando, é abstinência, estar abstêmio de alguma substância. Então, você pega essa recaída e fala, não foi de tudo ruim. Foi ruim? Eu não posso romantizar. Eu e o Jair não estamos querendo romantizar a recaída aqui, pelo amor de Deus. Recaída é horrível, mas ela não é de tudo horrível. Eu preciso pegar e falar, poxa, eu tinha ficado um tempo, aumentou, foi aumentando. Quando eu voltei, eu não voltei com aquele ímpeto todo, eu já não faço as coisas que eu fazia antes. Eu estou tendo ganhos? Sim, poxa. Eu estou progredindo no meu processo. Eu só não consegui interromper isso de uma vez. Era mais ou menos isso, né, Jário? Que a gente tem ganhos nessas recaídas, assim. Eu aprendo algo com isso. Exatamente. Inclusive, né, tem uma palavrinha aí que tem muita galera que gosta, que é o lapso, né? Tive um lapso. Legal, tá. Mas nesse lapso, o que você aprendeu nesse lapso? Foi só mais uma? Ou o que você trouxe de positivo nesse lapso? Quando uma pessoa me traz isso, dentro de algum atendimento, ou dentro de reuniões, onde a gente aplica algumas ferramentas dentro de comunidade, eu falo assim, tá, você foi, ralou o joelho, levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima e tá aqui. Isso é importante. Até porque um dos meus processos de retomada à vida, me demorou um tempo. De uma recaída até eu voltar à minha realidade, demorou um tempo. Eu tive que ir mais um pouquinho no sofrimento, mas, né? Por quê? Porque eu não entendi que era só um ralado e eu precisava voltar. Por quê? Porque a minha permanência no uso de substância me deixou, e aí ela configurou a recaída. Que lapso, você dá um tropeço, legal, opa, não era o que eu precisava fazer, me perdi aqui e voltei. Agora, a recaída ela só é configurada pela permanência no uso. E foi o que aconteceu comigo. Né? Então, você falou uma coisa muito certa, né? Não são todas as pessoas que vão entender, não vão ser todas as pessoas que vão interromper o uso e não parar a compulsão, que aí volta aí, você falou que também eu faço atrelado aí a terceira tradição, eu preciso ter o desejo de parar de usar droga. Eu preciso reconfigurar a minha vida. Eu preciso retomar as questões organizacionais da minha vida e operacionais. Senão não rola. Senão não rola. E aí eu estava falando sobre isso também hoje, nessa questão da recaída, que assim, muitas pessoas se prostram. Eu me prostrei. Recaí, falei, então, desculpa a palavra, foda-se. Eu não quero mais, eu já tô na merda, não vou voltar para casa, porque se eu vou voltar para casa, aí eu começo a desenhar todo um cenário que ainda não existe, mas na minha cabeça já está existindo. Eu vou voltar, porque eu vou escutar um monte, não sei o quê, que as portas vão estar fechadas, e aí eu vou ter que ficar lá submisso a regras, e parará, quando eu vejo, não volto para casa, fico ali totalmente prostrado e não entendo o processo. Né? Então, a recaída, ela existe e ela pode, sim, ser de longa permanência. Eu acho que isso também a gente deveria falar um pouquinho, né? Porque as pessoas precisam saber, né? Que a recaída, ela pode ser feita, ela pode ser retomada por algumas questões, inclusive pelo involuntário, pelo tratamento involuntário. Sim, ó, a gente tem que lembrar, né, Jairo, que assim, a gente está explicando aqui, pessoal, que a recaída acontece, né, de que ela pode acontecer, mas de que a gente tem que alertar sobre os perigos da recaída, porque senão a gente romantiza. Quais são os perigos? A gente que frequentou sala, né, sala de NA, sala de AA, a gente lembra muito daqueles 3 Cs, né, que é cadeia, clínica ou cemitério, né, que as pessoas falam. Ó, usou cadeia, clínica ou cemitério. E, cara, isso é mentira? Não. Isso pode acontecer, cara. Numa recaída, pode vir uma overdose, pode vir um AVC, um ataque cardíaco, um problema crônico de saúde.
E é por isso que a gente previne. A gente está dizendo que ela acontece, mas a gente precisa alertar sobre os riscos de você ir falando assim, não, eu vou recair só mais uma vez, que daqui a pouco eu retomo e da próxima vez vai ser para sempre. Só que eu posso ir dessa última vez e não conseguir mais voltar já. Tem pessoas que vão e não voltam mais. Elas não conseguem retomar. Elas ficam ou muito tempo, ou elas vão, ou elas precisam de uma intervenção. Deixa eu achar uma forma bonita aqui de falar das involuntárias. Elas precisam de uma intervenção um pouco mais enérgicas, né? Às vezes precisa ser pegado à força ali, contido, levado para a instituição. E isso nem sempre é muito legal. Isso às vezes traumatiza, isso às vezes cria ali uma resistência com o tratamento. Então, a recaída, ela acontece em algumas vezes, mas ela pode ser prevenida. Algumas pessoas aqui já comentaram, por exemplo, a Cláudia disse assim, pelo que eu estou entendendo, a luta será eterna, vigiar para sempre. Isso é terrível, né? Não é terrível, né? Isso é bom. Por quê? Porque a partir do momento que eu tomo consciência de que eu tenho um transtorno, e aí é primeiro passo, aceitar que tem. Poxa, eu tenho, acabou. Não queria ter, mas tem. Beleza, eu tenho. O que eu vou fazer? Cara, eu vou cuidar disso. A minha doença ela é incurável, mas ela tem tratamento. Ela tem nuances que são ruins pelo fato de ser incurável, mas tem nuances boas. Só depende de mim, não depende de terceiros. Não depende, por exemplo, de uma quimioterapia, não depende, por exemplo, sabe, de variáveis climáticas, nem nada, depende de mim, cara. Então, essa é a parte boa. Vou ter que vigiar para sempre, Cláudia? Sim. Vou ou não vou? Ô, Jair, você concorda comigo que é aí, ó, vigiar e vigiar e ir vigiando? Cara, e tem coisa mais gostosa de eu me vigiar hoje? Não tem outra coisa. Eu falo que eu me vigiando, eu tô ajudando outras pessoas. E isso é verdade. Porque assim, eu falei sobre isso também. Nós, Hermes, querendo ou não, nós somos alguma referência para as pessoas. Aqui hoje nós somos um canal, tanto o seu quanto o meu, a gente está falando sobre prevenção à recaída, que é um assunto muito polêmico e muito gostoso de se falar, mas quando eu tenho a oportunidade de abrir a minha boca, trazendo a expertise da vivência da droga, trazendo um pouco mais sobre o profissional que eu entendo hoje, através de leitura, através de dinâmica, através de aprendizado, através de ouvir as pessoas, eu uno as duas energias e o negócio conspira a favor porque a gente tem um poder maior que faz tudo isso. Então, quando eu tenho a possibilidade de me auto-organizar, de olhar para dentro e falar, olha, esse passo aqui eu tomei, beleza, mas eu preciso dar os 2 passos atrás para poder reorganizar a casa. Não tá legal. Isso aqui pode ser que saia do trilho mais para frente. Então, isso é bacana. E aí a Cláudia falou, é um processo para a vida? É um processo para a vida. E é uma coisa gostosa. Eu preciso ter gosto para poder todos os dias viver o só por hoje. Não tem por onde, não tem outro caminho. É só por hoje, é só por agora. Só por agora a gente está sem desejo de usar droga. Porque assim, agora trazendo um pouco da minha vida, Hermes, cara, eu não tinha momentos que eu não pensava em não usar droga. Então eu estava dentro da casa da minha mãe, é que minha mãe não está aí, mas ela já está aqui. Meu pai e minha mãe já estão aqui na plataforma. Boa noite, benção. Dentro da casa deles, eu tinha desejo de usar droga. Na rua, eu tinha desejo de usar droga. Se estava chovendo, eu tinha desejo de usar droga. Se não estava chovendo, eu tinha desejo de usar droga também. Se era final de semana, eu quero ir usar mais. Então, assim, hoje, só de eu ter freado essa compulsão e entendendo o processo de viver com qualidade de vida, buscando o plano de projeto, a recaída, cara, quer uma receita mais gostosa que essa? Falar a respeito da vivência que a gente viveu há 24 horas atrás de desgraça e hoje a gente mudar toda essa configuração e trazer para nós a qualidade de vida e hoje a gente ser aqui tranquilo, sereno, sóbrio, falando para as pessoas, pô, não tem coisa melhor, né? É verdade. E, Jário, é muito interessante, né? Quando a gente faz um paralelo assim da nossa vida, busca lá atrás, olha hoje. Cara,
Ó, o uso, a doença, o envolvimento com as drogas em si me tornou um monstro. Eu reconheço isso. Cara, eu assim, já fiz reparações, mudei e tal, mas na ativa, eu olho hoje total consciência do monstro. Monstro, a palavra que define a mim e a você, sem conhecer muito a sua história, nos tornou verdadeiros monstros, insensíveis, insanos. Beleza, isso assim, a gente aprende lá que é o seguinte, só muda o CPF. A história é muito parecida, da monstruosidade. O uso a recuperação é que muda algumas coisas. Mas, assim, o uso é aquela monstruosidade. Mas, cara, olha que legal. A doença me tornou esse monstro, mas a sobriedade, a recuperação e a busca, cara, não me tornou uma pessoa perfeita, porque é impossível, mas me tornou uma pessoa muito melhor do que eu era antes de usar. Muito, mas muito melhor. Eu reconheço que antes de experimentar a primeira substância, eu já não era, cara, muito legal. Muita arrogância, muita, sabe, insensibilidade com as coisas. E aí vem essa vigilância que a Cláudia falou, essa prevenção a algumas coisas. Ela perguntando se a vontade passa um dia ou se. Ô, Cláudia, você quer... eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Daqui a pouquinho eu respondo essa pergunta, Cláudia. Mas aí, por que o processo é gostoso? Tanto da prevenção, como de todas as outras partes da recuperação. Cara, porque é lapidação. Eu e o Jairo, como todos os outros e como todas as pessoas, a gente tem um desafio diário de melhorar um pouquinho a cada dia, de evitar algumas coisinhas que a gente, poxa, passa alguns anos, né? Tô igual o Jair agora, não gosto muito de falar de tempo, passa algumas 24 horas, a gente vai vendo, poxa, cara, já tem bastante tempo, isso aqui não tá legal, isso aqui eu tô mantendo tem muito tempo, já não tá bacana, já era para eu ter, sabe, resolvido essa questão, e ali você vai evoluindo, cara, como ser humano, como pessoa, como adicto em recuperação, como alcoolista em recuperação. Então, vou falar um pouquinho aqui do comentário da Cláudia, e não posso esquecer do que deixa eu ver o nome dele aqui, ele falou, talvez eu não consiga voltar no... E o Sandro falou que a recaída não é um acidente e ela é programada. A gente vai falar disso logo. Deixa eu só responder a Cláudia. Vontade passa um dia, Cláudia. Olha, vamos definir conceito de vontade. Eu vou responder pelo Jairo, porque eu sei que eu e ele a gente se identifica nessa questão. Cara, seria muita loucura, tanto eu como ele hoje, termos vontade consciente de usar droga. Tipo assim, eu chegar pro Jairo e falar, Jairo, hoje eu tô numa vontade de dar uma latada, Ele vai falar, ué, Remy, você tá maluco? Você ficou doido? Você caiu, bateu com a cabeça? Porque, cara, não, vontade não vem. Aquela vontade mesmo, olha, me imaginando lá. Não, isso aí, graças a Deus, fissura não tem mais, cara. Porque imagina conviver com aquela fissura horrível a vida inteira, meu Deus do céu. Seria literalmente impossível. Mas eu tenho pensamentos com droga, me vem de vez em quando lembranças do passado, situações que mexem comigo emocionalmente e me deixam mais frágeis em relação a algumas coisas, mas essa vontade que você está falando, Cláudio, eu sei qual que é. É aquela, veio o impulso, quase não me aguento mais, preciso me medicar, preciso... Não, essa, né, Jair, essa não vem mais não, né? Graças a Deus. Cara, é muito louco. Como é que uma pessoa igual a gente, totalmente desconfigurada, e quando eu falo desconfigurada, é totalmente desconfigurada, não tinha mais desejo de ser gente, e hoje a gente não tem mais esse desejo de usar. Como é que, às vezes eu não consigo entender. É só o poder superior, é só Deus na nossa vida, cara, para poder tirar isso. Eu lembro que várias vezes eu estava usando, e quando eu fui buscar,
a minha droga de preferência, eu voltava, sabe fazendo o quê? Cantando louvor, velho. Olha que doideira. Eu ia numa adrenalina, papapá, e tá, tipo, pensando altos negócios que eu ia pegar tantas coisas e eu ia fazer tantas coisas. A hora que eu tô ali no bolso, eu começo a cantarolar louvor. Olha que negócio louco, cara. Então, da mesma maneira que eu fui e que Deus me permitiu que eu fosse, ele também me tirou e me tirou até os trejeitos de falar. Que quando eu pedi mesmo uma ajuda, uma orientação, que eu não gostava mais daquilo, que eu não era mais para eu viver aquilo, ele de fato atendeu o meu pedido. Então, graças a Deus que hoje a gente não tem o desejo de usar. Mas eu vou falar para você, como é que ela chama mesmo? A Cláudia? A Cláudia. Cláudia, muitas das vezes dá vontade de meter a bicuda no balde. Se dá. Quero chutar o pau da barraca hoje, quero dar uma aliviada, mas peraí. Essa minha aliviada, se eu não tomar ciência da onde que esse meu chute vai, eu volto para a biqueira. E aí, existem outras pessoas que falam assim, não, mas quando eu já vi, eu já estava com o copo na mão. E aí vem o que o Sandro falou, que a gente daqui a pouco vai esbarrar naquele assunto. E uma das minhas particularidades, das minhas recaídas, e eu comecei a entender depois do processo, foi exatamente as questões emocionais, os tropeços que eu tive no âmbito emocional, porque eu apoiava muito nas pessoas, e além de me apoiar muito nas pessoas, eu me entregava direto, porque assim, concorda, Hermes, que quando a gente está num campo de uso de substância crônico, eu sou um cara muito mais intenso. Eu não consigo dosar. Ou eu vou, ou eu não vou. Isso, na minha sobriedade, também acontece. Eu não consigo sempre dar equilibrada. Eu não consigo autorregular-se. Não consigo. Às vezes eu vou demais, ou às vezes eu vou de menos. E isso tudo, que através do autoconhecimento de uma ferramenta bacana também, que vai fazer eu criar limites, criar cercas, né, invisíveis para que eu não consiga dar um passo maior que a perna. Mas esse meu lado emocional, muitas das vezes, me derrubou. Sim. Buscando alguns resultados que eu não queria ter. E aí eu não. Né? Enfim. Agora, esbarrando um pouquinho do Sandro, que o Sandro falou, né? Naquele comentário que você leu, você quer achar ela ele não aí? é acidental. A, É isso. ele disse a recaída não é acidental e ela é programada. E vamos entender isso. Né? Ele não tá, ele tem razão, ela não é acidental, ela dá sinais. Então, primeira coisa, anota, vocês que estão participando com a gente aí, anota três coisas, vamos dizer aí, três passos, três dicas, três coisas que eu vou deixar para vocês aí junto com o Jair. Primeiro, seja sensível aos sinais. Né? Trabalhando com prevenção à recaída, sem estabelecer um plano aqui, sem falar dos planos do Marlatt, lá do Gorski, não. Vamos falar aqui de três dicas do Hamilton e do Jair, para não para prevenir a recaída. Primeiro, esteja sensível aos sinais, porque a recaída ela dá sinais, ela te avisa, ela bate na porta, ela acende uma luz de alerta, ela soa um sinal sonoro, olha, tá quase, tá aproximando, tá acontecendo. E que sinais são esses? O que em nós que avisa de uma recaída? O corpo, muitas das vezes, avisa. Às vezes, uma recaída ela é avisada por uma dor no corpo que não tem causa, não tem sentido. Às vezes você está com dor no corpo, só quer ficar deitado, não estou gritado, não está acontecendo nada comigo. O que está acontecendo? Isso é uma crise de abstinência física aguda que o seu corpo está te avisando. Como quando? Nos primeiros dias, meses ali, bem no início, o corpo ele grita às vezes. Depois acontece que o corpo dá sinais? Sim. Mas esteja atento ao seu corpo, sensível ao seu corpo. Às vezes o seu corpo está te avisando.
para nós, né, Jair, que tínhamos uma drogadição com a substância em comum, a dor de barriga, aquela loucura que o estômago fazia, muitas das vezes está nos avisando de que tem algo errado. Então, seja sensível aos sinais que o corpo emite, que os sentimentos emitem. Às vezes eu estou muito confuso no sentimento. Começo a sentir uma série de coisas contraditórias ao mesmo tempo. Alegre, triste, eufórico, depressivo. O que é isso? Por que está oscilando tanto? Olha, peraí, eu estou próximo de uma recaída e os meus sentimentos estão me avisando. Comportamento. O comportamento é a chave. Às vezes eu tenho comportamentos que avisam para mim e aos que estão ao meu redor de que eu estou caminhando em direção a uma recaída, trazendo aqui o conceito de recaída como o uso da droga. Tem outros outras recaídas, mas vamos falar da recaída uso. O comportamento precede uma recaída, ou seja, eu recaio em comportamento para depois recair no uso da substância, no álcool ou na droga. Como que acontece isso, Remes e Jair? Acontece assim, eu chego e falo, olha, desonestidade para mim é comportamentativo. Eu mudei, cara. Eu quero passar a ser uma pessoa melhor. Eu não quero dar golpe nas pessoas mais. Eu não quero roubar mais as pessoas. Enfim, todo aquele comportamento que eu abro mão. Aí passa 1, 2, 3 meses, 1 ano, 2. Aí eu começo. Ah, mas só um golpinho aqui não dá nada, não. Ah, mas só uma enganadinha aqui para arrumar um qualquer não dá nada, não. O que está acontecendo? O meu comportamento está me avisando que daqui a pouco eu vou voltar a usar. Por quê? Porque estou tendo os mesmos comportamentos ativos, só falta o comportamento X, que é o que eu estou buscando. Todo adicto em recuperação, em sobriedade, ele busca recair. Só que a gente luta contra, mas a gente busca inconscientemente a recair do prazer. Então, ó, corpo, sentimento, comportamento e quarto que avisa é o grupo de apoio, a rede de apoio te avisa. Pai avisa, mãe avisa, filho avisa, psicólogo avisa, terapeuta avisa, coordenador da CT avisa, o namorado avisa, a namorada avisa, as pessoas começam a te avisar. E qual é a resposta de quem vai recair? Vocês estão viajando, não tem nada a ver, não. Para com isso. Ah, não. Ó, vou parar de fazer terapia contigo, Renzo. É muito suado. E eu não. Que isso? Então, a primeira dica é a recaída ela te dá sinais. Concorda comigo, Jair? Concordo. Concordo e assino embaixo. Até porque há um provérbio chinês que fala assim: se a intenção do início da jornada for boa, a jornada vai chegar no final com a mesma intenção boa. Ou seja, satisfação de participar. Entende? Então, se você sai hoje da sua casa com uma intenção boa de querer voltar, obviamente que você vai conseguir voltar. Mas, o que acontece no meio do caminho? Tem convite, tem os olhares, né? Tem as sensações. O cara te fecha no trânsito, o que você quer fazer? Daquele jeito, né? Você já quer meter a mão como é que chama ali? No porta-luva para poder simular que você vai pegar o berro ali para matar o cara. É essa a intenção, né? Então, a recaída, ela vem, ela nos avisa. Por exemplo, quando você tem um autoconhecimento, que eu já falei um pouco, quando você faz alguma atitude, espera um pouco, tá errado, vou voltar 2 passos. Não dá. Isso é um sinal que meu comportamento está dando errado. Isso é o comportamento dando errado. Imagina um processo de recaída. Só que assim, muitas das vezes, eu até agradeço aqui quem está aqui, ó, hoje, que é a Ligiane. Ligiane, obrigado, Ligiane, de você estar aqui conosco. Uma gratidão enorme de você estar aqui. A história dessa moça é muito bacana. E obrigado de estar aqui com a gente, de verdade. Falando um pouco sobre prevenção à recaída. Eu preciso me atentar.
nessas questões. Eu preciso me atentar, mesmo porque, Hermes, que a recaída, ela vem com N coisas, como se fosse um efeito dominó. Intolerância, indisciplina, depressão, frustração, euforia, exaustão. É só falei um pouco das coisas aqui. Como é que eu, amanhã ou depois eu posso chegar para minha terapeuta ou para o cara na clínica que está me recebendo? Meu, a hora que eu vi, eu estava na Cracolândia. A hora que eu vi, já estava usando um copo, um pó. Peraí, velho. A sua intenção. Aonde está a sua intenção? Aonde está o seu coração? E aí, hoje eu estava ministrando uma reunião para os meninos, daí eu dei o exemplo, né? A Copa de 94 parecia que todos os jogadores de dentro de campo tinham um coração enorme na ponta da chuteira. Você via o negócio, você estava vendo pela televisão, você estava sendo contagiante ali, cara, aquele momento doido. A recuperação também tem que ser assim, cara. Tem que contagiar as pessoas. Por quê? É de dentro para fora. A palavra de Deus fala que a gente precisa. A fonte joga de dentro para fora, não é de fora para dentro. E a recuperação é isso. Eu preciso ter o sabor da recuperação. Eu preciso ter ali um nível de consciência tamanha que ela faça o negócio acontecer para fora e eu consiga contagiar as pessoas. Então, ela bate na porta sim, e aí tem uma série de sintomas que eu já mencionei aqui. Se você não consegue se identificar na intolerância, na disciplina, depressão, frustração, euforia, exaustão, só aqui tem 6, 7. Tem mais, mas só esse já tá bom, né? Sim, sim. E aí, cara, poxa, o Jário falou algo perfeito, que é o foco, né, na recuperação. Poxa, ânimo, sede pela sobriedade, me faz o quê? Focar na minha recuperação e estar atento a esses sinais. E aí, quando eu estou atento a esses sinais, eu vou precisar praticar um princípio de recuperação que já conhece, que vocês que estão na live devem conhecer, se não vão conhecer, vão conhecer agora, que é o princípio da honestidade. Honestidade é sinônimo de sobriedade. Se eu não sou honesto comigo mesmo, com o que eu estou sentindo, com o que eu estou fazendo, com as consequências que podem gerar aquilo que eu estou fazendo, eu vou recair. Então, sensível aos sinais. Poxa, esse negócio aqui de ficar mandando link de WhatsApp que dá golpe nos outros, para eu ganhar não sei o quê, isso aqui não está legal, não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser honesto comigo mesmo, que aquilo ali não é legal. Honesto, poxa, eu gostaria que fizesse comigo. Não, eu estou errando, estou tendo comportamento ativo. Eu pratico o princípio da honestidade e tomo consciência de que eu estou caminhando em direção a algo quase, por muito pouco, não destruiu minha vida, por muito pouco não me matou. Porque, assim, a recaída é diferente do uso consciente da substância. Chegar e falar assim, não quero mais sobriedade, não quero mais tratamento. Eu estou indo lá usar e eu quero fazer isso. Poxa, não é um acidente. É você falar, poxa, acabou, não quero, eu vou lá. Aí não é uma recaída porque você não está tentando. É você decidir algo e falar, não, mais para frente eu retorno. Agora, recaída é quando você está tentando e aí deslizou ali porque deixou a desejar numa área ou na outra, ou porque não é a hora ainda, pô, vai lá, recai. Aí, se você é honesto, então você partir para o segundo passo, para a segunda dica que eu vou contar, que é o quê? Coragem para agir quando percebe que tem algo errado. Porque não adianta nada eu estar sensível aos sinais, falar, poxa, tem alguma coisa errada. Só que aí eu não tenho atitude. Porque a gente paralisa, né, cara? Às vezes a gente vê que está errado, mas a gente está muito preso àqueles laços do erro, aquele entranhamento ali do comportamento. O que eu preciso de coragem, cara, para ir lá e falar, poxa, eu preciso agir, eu preciso fazer um caminho de volta, eu preciso virar para a direita ou para a esquerda, eu não posso continuar reto porque eu vou recair. E isso, né, eu preciso praticar um outro princípio de recuperação, que é o princípio da boa vontade. Eu preciso ter boa vontade para fazer as coisas. Poxa, estou errado? Estou. Pô, Jair, você é meu terapeuta, cara. Estou dando mole, estou mentindo para todo mundo lá em casa, estou manipulando, estou fazendo uma série de coisas
coisas da ativa. E aí, o que eu faço? Poxa, pô, não tá legal não, cara. Tá na hora de fazer umas separações aí e fazer um caminho diferente, senão você vai recair. Eu preciso ter a boa vontade de começar, porque senão eu tô fadado a ficar tendo recaídas, recaídas e recaídas e recaídas, e aí, né? Então, cara, a gente tem que ter essa boa vontade, combater a apatia. Eu, durante muito tempo da minha vida, fui apático. Você lembra da época que você estava apático a isso, não fazia nada? Só usava. Não, não, eu nem, vou só usar. Vamos fazer um merchan aqui, tanto para a sua página quanto para a minha, que vocês sejam muito bem-vindos, né? As pessoas que entraram aí pelo Instagram, as pessoas que estão entrando aqui pelo Facebook, pelo YouTube. Tem duas perguntas bem interessantes que daqui a pouco a gente coloca aqui. Mas primeiro eu queria fazer esse apontamento aqui, ó. O Tobias. Minha recaída foi meia catastrófica. Estava deprimido e fui convidado para tomar um gole e levei 6 meses para sair dessa. Olha que doido, né? É uma recaída prolongada. E é o que a gente falou um pouco antes, né? Que o Hermes falou. Geralmente, essas pessoas, graças a Deus, Tobias, que você teve aí, né, a oportunidade de sair e está aqui. Mas muitas pessoas atravessam aí esse vale e depois não conseguem voltar mais. Graças a Deus por isso. Segunda coisa, olha essa pergunta aqui que veio lá pelo Facebook, ó. Da Naya. Vou colocar na tela aqui para a gente ver, ó. Nas várias recaídas do dependente químico, existem outras formas de tratá-lo ou procedimentos são os mesmos? Quer responder essa? Pô, show de bola. Muito boa pergunta. Deixa eu só ver o nome dela aqui. Naya Guimarães. Isso. Nunca é só um jeito de tratar. Em hipótese alguma, o jeito é único, né? São várias possibilidades que existem de tratamento. Isso pode variar de uma internação para outra, de uma recaída para outra, de um processo terapêutico para outro. O que os profissionais, ou a família, ou quem estiver auxiliando, tem que ter em mente é o seguinte: poxa, eu tentei algo, a eficácia foi quase zero ou foi muito baixa. Eu estou sendo sinalizado de que eu preciso trocar a estratégia. Porque senão eu fico ali. Já falei isso com o Jair na outra live, e uma coisa que eu não concordo muito que a família faz assim, interna o cara, ele recai, interna o cara, ele recai, interna o cara, ele recai, interna. Cara, você não percebeu que a internação não dá mais certo? Tenta outra coisa. Tem muitas possibilidades. Você vai ficar internando o cara sempre no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com os mesmos profissionais. O cara já está exausto desse local, exausto desse tipo de tratamento. Ele não funcionou para ele. É igual o cara, ele vai para o grupo, DNA, aí ele vai lá, fica um mês, recai, volta para o grupo, fica um mês, recai, volta para o cara, e ele está ali. Poxa, tem que acender ali, ó, vai tentar uma terapia, vai tentar uma internação, vai tentar um psiquiatra, vai tentar uma coisa diferente. Por quê? Porque as pessoas são muito. Elas querem vender muito peixe só delas. Só clínica que funciona. Só terapia que funciona. E aí, Naya, não é assim. Poxa, ele está lá, com uma recaída diferente. Ele já não usa tanto igual ele usava antes. Ele já não vai nos mesmos lugares. Ele diminuiu a frequência que ele usa, o tanto que ele usa, o comportamento que ele tinha mudou. Já dá para mudar o tratamento. Talvez já não precise mais internar esse cara. Talvez já dá para tratar esse cara numa terapia, tentar estabilizar ali, interromper o uso. Acho que é isso que ela quis perguntar, né, Jair? Dá para mudar aí a estratégia. Sim, eu acho que todas as estratégias que tem hoje, a terapia integrativa. Eu estava conversando com uma profissional que estava falando sobre a hipnoterapia e ela estava me explicando que a hipnose não é você entrar em transe e ver regressões e parará. Você volta aonde você diz que não conseguiu ver a hora que você estava com o copo na mão. Sim. É só até esse momento. E você faz toda a transição novamente. E aí você começa a entender o processo. Então, toda ferramenta que tem a disponibilidade hoje, eu
E você, não sei, mas o meu tempo que eu me tratei, cara, era oração e trabalho. Hoje as pessoas têm modalidade. Olha aqui, ó, o que a gente está fazendo hoje. Isso, esse movimento, se o cara quiser, de fato, se está com uma dificuldade de sair da compulsão, acessa o nosso canal. É uma ferramenta. Eu não falo para você se eu tivesse essa oportunidade aqui lá atrás, eu não sei se eu faria, porque a minha compulsão ela estava gigante, ela estava monstruosa. Eu era um rolo compressor, é esse que eu era, potencial destruidor. Agora, se eu não tivesse naquele grau, muitas das vezes eu conseguia sair. E hoje eu percebo isso, as pessoas estão estafadas de tanto tentar, de tanto tentar. Não, vou para clínica, beleza, é 12 passos, tá, vamos lá. Aí fica no 12 passos. Vou falar mais uma vez aqui, não sei nem se o pessoal de lá tá nos ouvindo, mas faz 3 semanas que eu estou atuando dentro de uma comunidade terapêutica, eu não dei uma reunião de passos. Eu preciso entender. Eu preciso entender o porquê do 12 passos. Eu preciso abrir minha consciência primeiro. Senão vai ser Ctrl+C, Ctrl+V, velho. Eu não quero ser um terapeuta que vou fazer Ctrl+V, Ctrl+C na cabeça do peão, ou, né? A gente fala tomar sopa de canudinho na cabeça. Cara, não adianta. Eu preciso entender o que vem antes do meu comportamento louco, desacelerado, totalmente conturbado. Eu preciso entender o porquê que aqueles R$ 2 de troco do pão em cima da geladeira da avó, da mãe, por que eu fico olhando para aquele trem toda hora? Por quê? Me incomoda por quê, velho? Me incomoda porque a chave do carro lá, dando sopa na mesa de centro da sala, enquanto meu pai tá tomando banho, minha mãe, por que eu fico olhando para aquela chave? Hipnotiza. Peraí, velho. Não adianta eu trabalhar com 12 passos antes, eu preciso prever as questões antes, eu preciso entender, abrir um nível de consciência mais elevado, né? E aí, o Valmir também traz uma pergunta bem interessante que eu vou colocar na tela aqui, ó. Todo adicto busca recaída? E esse cara é inteligente. Muitas vezes, eu vou começar respondendo, muitas vezes a recaída nada mais é do que o próprio desejo de recompensa do adicto, a recaída. Porque ele não parou de desejar a não droga, ele ainda deseja a substância, intrinsecamente. Ele não verbalizou, ele não veio à tona. Então, ele pode sim buscar a recaída. O adicto pode buscar a recaída porque pode ser uma muleta. Ah, já que tá todo mundo falando que eu tô mesmo na merda aí, agora eu vou fundar mesmo. Acabou. E aí ele mete a muleta, sou dependente químico. Pronto. Mas quando você entra em recuperação, você entende a recaída e você se afasta dela, traçando um novo objetivo. É o meu pensamento. Não sei se eu respondi você, Valmir, mas dá um ok aí se você quiser responder também, Hermes, fica à vontade. Inclusive, acho que é isso aqui, né? Que todo adicto busca uma recaída, e ele busca a recaída por quê? Pelo próprio caráter da doença. Né? É uma doença crônica. É, e crônica significa incurável, ou seja, ela está ali paralisada, sendo tratada, sendo entendida, cada dia mais tranquila, porque eu tenho que ser honesto com as pessoas de que isso dá uma diminuída, dá uma melhorada. Se não desse, eu já não estava aqui fazendo live, a gente já está cuidando para não cair, para desesperado ali para não usar. Né? Isso dá uma estabilizada muito boa, mas hoje, para isso estabilizar, eu faço terapia, estudo até hoje os aspectos da doença, frequento salas. Alguém me perguntou ali, lembrei, ainda bem que eu lembrei, que eu não gosto de fazer responder pessoas. Vou responder as duas ao mesmo tempo. Alguém me perguntou assim: qual a sua ferramenta mais usada hoje? Né, hoje, com algumas 24 horas, com mais de 10 anos sem usar, qual a minha ferramenta mais usada hoje? Hoje, o que eu mais faço para manter a minha sobriedade é terapia. Né? A minha terapia, uma vez por semana, com a minha psicóloga, é o que mais me ajuda. Mas partilhar me ajuda, trabalhar com isso me ajuda, é a espiritualidade me ajuda, várias coisas me ajudam, mas o que eu
regulando as minhas emoções, é a minha terapia. Então, por que todo adicto busca recair? É o que eu falei no início da live. O que eu preciso fazer para recair? Nada. É só não fazer nada, e a doença cresce, ela vai ali, a chama dela, né? Aquela velhinha, ela. Já viu quando você vai no aniversário que sobra a vela, ela apaga, mas ali de repente ela volta? É a doença. Ela está apagada, mas ela está a qualquer momento esperando a chance de voltar. Então, a tendência natural é a sobriedade? Não. Se não fizer nada, recai. A tendência natural é a recaída. E o que a gente busca? A sobriedade. Todo adicto busca a recaída? Inconscientemente, sim, pelo caráter da doença. Ah, mas eu nunca recaí. Poxa, que bacana, cara. Você virou a chave, você teve um despertar espiritual muito precoce. Eu não revi. É, tem esses start, despertou, virou a chave. Pô, bacana, muito legal, muito legal. Mas não faz nada para ver. Abandona tudo, larga grupo, larga tudo e fala assim: vou voltar lá com a mesa do bar com a galera, com a minha latinha de Coca-Cola, enquanto está todo mundo bebendo, e está tudo bem. A gente sabe onde que isso vai parar. Então, é, acho que a pergunta do quem perguntou ali se todo adicto recaída, eu acho que Almir, Valmir. Valmir, Isso. é, de acordo com o caráter da doença, sim, mas a gente, é, vamos dizer que inconscientemente a gente busca a recaída e conscientemente a gente trabalha para não recair, a gente busca a sobriedade, né? E como a gente já está avançando no tempo, deixa eu só falar do terceiro, que eu falei, sensível aos sinais, coragem para mudar o comportamento quando ele está errado, quando algo está errado, ter coragem para mudar. Terceiro, eu tenho que ser resiliente. Para quê? Para eu me adaptar às coisas que não tem como mudar. Lembra da oração da serenidade? Eu tenho que ter coragem para mudar o que é possível e eu tenho que ter serenidade, resiliência para, cara, eu tenho que me adaptar ao que não dá para mudar. Poxa, no ano de 2018, cara, eu perdi minha mãe 3 meses depois meu pai, eram minhas bases, eu era muito apegado, eu estava em, em recuperação, né, em sociedade. E aí, cara, poxa, perdi. Estavam vivos num dia e não estavam mais no outro. Amo, né? Hoje eu amo a lembrança deles, mas eu os amava muito. E aí, cara, aconteceu. O que eu preciso fazer? Cara, eu preciso ter resiliência para ressignificar isso, para entender que todo dia uma pessoa vai morrer, um dia todos nós vamos morrer, e, cara, saudade. E aí, cara, isso é um processo, doeu muito, me levou lá numa depressão muito forte, mas eu tive que entender que isso acontece, assim como um relacionamento acaba, um filho nasce, um filho morre, um filho de pessoas morrem, uma empresa prospera, mas uma empresa quebra, o país prospera, mas o país também vai lá embaixo. E, cara, coisas acontecem. Eu preciso ter resiliência, mente aberta para eu entender que nem tudo me faz usar droga e não pode fazer. Poxa, minha mãe morreu. Uma perda, uma perda gigantesca. Tá, é, eu teria uma desculpa para usar droga? Sim. Mas se eu usasse droga, minha mãe estaria de volta? Não. Então por que eu vou usar? Deixa eu lidar com isso. Entendeu? Então, cara, não adianta ver os sinais, não adianta ter coragem para mudar aquilo que é possível, porque tem coisa que é possível, sendo que algumas coisas não são possíveis, e às vezes essas coisas impossíveis, imutáveis, que são do dia a dia, elas derrubam muita gente. Ah, estava tudo bem, eu era casado, aí meu marido, minha esposa, separou de mim. Aí eu usei. Poxa, você tem controle sobre o outro? Não.
então você está suscetível ao que o outro vai fazer, se te larga, se ouve. Mais ou menos isso, né, Jade? A gente tem que ter cuidado com essas coisas. É isso. É isso. O livro azul fala: custe o que custar. Fique sóbrio, fique limpo. Custe o que custar. Dificuldade que você tiver que aparecer na sua vida. Cara, existem outros modelos, existem outras perspectivas, existem outros sabores da vida. Existem possibilidades novas. Né? Pegando o gancho aqui, ó, do Tobias, costumo dizer que a nossa doença é um vulcão adormecido. Temos que ficar de olho que ele pode entrar em erupção por qualquer momento. É isso. Obrigado, Tobias, pelo teu comentário. E aí vem a Mari aqui também, ó, dizendo um trecho, né? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Cara, é exatamente isso. Né? E a Bíblia foi escrita há quantos anos, cara? E a gente tem que trazer para nossa memória que o mundo vai ser assim. E outra palavra também lá diz que se você não passou pelo dia mal, se prepara. Ele vai bater na tua porta. E o dia mal vai vir com abstinência, vai vir com vontade de meter o pé em tudo, vai mandar todo mundo a merda. Esse vai ser. Tem alguma coisa de errado eu sentir nisso? Não. Agora, o que eu vou fazer com isso? Aonde eu vou canalizar? Aonde eu vou canalizar? Aí a consequência muda. Tem alguma coisa de errado? Não. Se eu sentir vontade de mandar todo mundo a merda? Não. Você tem, ué, é livre-arbítrio. Agora, aonde eu vou canalizar isso? Será que se eu falar isso para as pessoas, eu não vou acabar me afastando, eu não vou acabar me corrompendo e eu não vou acabar lá beijando a lata ou tomando gole, ou seja ele qual for, né? E aí vem outra questão do Valmir aqui, ó, para a gente já fechar, ó. A questão parece que gira em torno da avaliação criteriosa efetuada por profissionais habilitados, que na maioria das vezes não é feita. Muito bem pontuado. Não sou o melhor conselheiro em dependência química e nem tenho pretensão de ser. Mas se eu estiver no caminho, né, existem algumas questões que me apontam que para eu ser um pouco mais evoluído, eu preciso andar com pessoas que querem ser evoluídas. Eu não consigo ficar estacionado na vida. Só que daí, parafraseando, o cara que chega hoje na comunidade com uma remoção, qualquer coisa, totalmente debilitado, ele me ensina muito a me colocar lá no primeiro momento da minha recuperação. O cara que está 30 anos limpo me ensina a permanecer, que a permanência ela vem o resultado, mas também o cara de ficha branca me ensina muito. Muito. Pô, de estar humilde, falei, meu, game over para mim, eu tô aqui, pronto, chega, me ensina muito. Então, e os profissionais, como diz o Valmir? Aonde estão os profissionais? Assim como eu, você e outras tantas pessoas que estão aí mencionando, a gente falou sobre eles, Rodrigo do SOS Sobriedade, o João Henrique do canal, sabe, a galera que está infiltrada, o Vida Sem Drogas do Matheus, nós somos caras que são, meu, nós conseguimos virar a chave, velho. Nós conseguimos, e com humildade eu falo para você, nós conseguimos virar essa chave e hoje a gente usa a nossa dificuldade para transmitir para vocês a alegria que a gente sente. Pelo menos é o que eu sinto. Exatamente, cara. E, cara, é gostoso, né? É gostoso a sobriedade, porque a gente fala aqui, é, cara, falar desse assunto não é muito fácil. É fácil por quê? Porque é do nosso dia a dia. As pessoas chegam para mim e falam, poxa, Rems, você fala com tanta naturalidade, está tanto na ponta da língua sua, do Jair, vocês falam, mas é por quê? Não, cara, se a gente trabalhasse, por exemplo, como. Vamos dar um exemplo aqui. Se a gente fosse bancário e nas horas vagas falasse sobre sobriedade, a gente travaria mais, teria que estudar mais. Mas é por quê? Porque é vivência, cara. A gente trabalha isso, estuda isso, vive isso. Então, isso tem que estar na ponta da língua igual está mesmo. Mas é gostoso, cara. Por quê? Porque a gente fala de um assunto que ele é muito pesado, mas a gente tem que trazer aqui na live de uma forma leve, porque senão ninguém aguentaria ficar ouvindo aqui só tragédia. Imagina eu e o Jair 1 hora e meia aqui falando, nossa, pai, matei minha mãe, ó, fui preso, ó, apanhei demais, nossa, Deus, e nós dois chorando aqui, lamentando. Caraca, o pessoal não ficaria 5 minutos com a gente aqui na live. A gente tenta trazer
de uma forma um pouco descontraída, rindo um pouquinho, é, um pouco técnica, trazendo um pouquinho de uma linguagem mais técnica, para algumas pessoas entenderem melhor sobre o assunto. Uma linguagem um pouco mais popular, para que todos tenham acesso ao que a gente está falando, porque se chega aqui, dois profissionais começam só termo técnico, a pessoa fala, não, que chatice, cara, que palhaçada é essa e tal. Não, a gente tenta trazer um pouquinho de cada coisa, de vários públicos, falar do alcoolismo, falar do uso de maconha, do uso de cocaína, do uso do crack, do uso do jogo, do uso de um monte de coisa. Para quê, cara? Para a gente alimentar vocês com conteúdo, informação e aí eu falo uma coisa assim, que não sei se o Jairo pensa assim, esse trabalho que eu faço, que o Jairo faz, mais me ajuda do que ajuda você. Ah, mas me ajuda muito, né? Mas me ajuda mais. Eu tenho certeza que me ajuda muito mais do que ajuda você. Em todos os aspectos. Ajuda a minha recuperação, ajuda a me manter sóbrio, me ajuda financeiramente, porque isso aqui me traz retorno financeiro. Eu não posso ser hipócrita para você falar, não, eu faço isso aqui só de hobby, só de bobeira. Não, cara, eu e o Jairo, a gente está aqui trabalhando, cara. A gente está aqui colocando a nossa profissão, o nosso conhecimento, é, dando de graça o que muita gente cobra para fazer, a verdade é essa. É claro que a gente cobra para fazer o a mais. Ó, cara, quer fazer uma mentoria? Quer fazer um acompanhamento? Quer me contratar para a sua CT? Tal, pô, né? A gente cobra pelo nosso trabalho, sim. Mas muito do que a gente faz de graça mesmo, porque é isso, cara, é maravilhoso levar a mensagem. Falei demais, nossa Deus. Obrigado aí, Aligiane. Tudo que foi falado era tudo que eu precisava ouvir. É nisso, cara. Nosso pagamento é esse, sabe? Eu fico emocionado, cara, porque eu conheço a Ligiane, conheço a luta, conheço a perspectiva, conheço o exercício que faz, né, cara? E assim, é esse o nosso pagamento. Nosso cheque é esse, Hermes. É alcançar as pessoas, cara, definitivamente aí, que precisam de ajuda, assim como eu preciso. E cada vez que eu falo aqui, galera, é eu me curando, é eu tendo a oportunidade de olhar para dentro de mim, sabe? Quantas e quantas vezes eu quis meter a cara e falar, meu, será que é o momento de eu falar sobre a minha vida? Será que é o momento de eu... É o momento. Ué, se eu entendo que eu tive o prazer de sair fora, teve 10 leprosos, velho, um voltou para agradecer e que seja eu esse cara. Eu quero agradecer. Sabe, eu só tenho tremenda gratidão. E dentro do Narcóticos Anônimos tem um quadrinho que fala assim: a gratidão fala, a minha gratidão fala hoje. Nesse sentido, eu preciso estar entre vocês, eu preciso estar entre esse assunto. Eu preciso fazer com que isso seja a dinâmica da minha vida. Isso é desgastante? Não vejo. Isso é prazeroso, de uma forma mais dinâmica, como o Hermes falou, de uma forma mais a linguagem mais tranquila, trazendo evidência, trazendo seriedade, trazendo algumas coisas, né? E aí eu queria terminar a minha fala aqui, já falando demais, né? Mas eu queria fazer uma fala aqui que é o seguinte: uma vez uma mãe me perguntou assim: quem usa droga tem sentimento? Antes da substância, eu sou uma pessoa. Pelo menos 5 sentidos eu tenho. Eu preciso fazer esses 5 sentidos voltar à tona na minha vida. Então, antes de usar droga, que me desconfigurou, e agora eu tenho a oportunidade de configurar a máquina de novo, novamente, para não ser redundante, né? Eu preciso fazer o exercício que tem que ser feito. Eu preciso fazer o que tem que ser feito. Mas eu tenho sentimento, eu tenho emoção, eu tenho pensamento, eu sou um cara afeituado, eu sou um cara carinhoso, eu sou um cara que sou educado. A droga me desconfigura, mas sem a droga eu volto à vida novamente. Então, com certeza, existe sentimento uma pessoa que pode ser aí total destruição na sua casa, ou foi, se já tá, agora você conseguiu colocar essa pessoa dentro do tratamento, só depende dele. Única e exclusivamente. Só dependia de mim. Eu consegui virar a chave, graças a Deus. Estou aqui só por hoje. Isso aí, Jairo. É o que eu falo, cara. Eu falo com a galera lá do programa, né, do Cipsob, do grupo, tem quase 150 pessoas lá, em busca de sobriedade, trocando experiências, partilhando.
E eu, como organizador do programa, eu falo com a galera o seguinte, eu falo, turma, tem o que tem que ser feito, primeiro as primeiras coisas, e aí, já, a gente não pode ser assim muito, ah, coitadinho, passar a mão na cabeça desse ou daquele, por quê? Irmão, nós fizemos o que a gente faz aqui. Sabe, quando me foi falado, ó, né, uma linguagem mais popular, ó, a parada é essa, 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 tem que abrir mão disso, 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 tem que fazer isso, algumas coisas que foi falado que tinha que fazer que nem tinha, cara, e mesmo assim eu fiz, se tiver que dar umas cabeçadas nesse coqueiro aí, eu dou umas cabeçadas nesse coqueiro aí, porque, irmão, tava doendo demais, sabe? Nossa Deus. E eu fiz a parada. Eu faço até hoje. Então, quem quiser, é só fazer, vamos embora. E aí, Jair, por mais que a gente fale, traga conteúdo, não tem nada que fale mais do que a minha vida e a sua. A nossa vida fala. A vida que a gente leva hoje fala, sabe? Não é arrogância, não é prepotência. Pelo contrário, é humildade. A minha vida fala mais do que as palavras. Depois eu vim aqui com todo conhecimento, que a faculdade me deu, que os cursos me deram. Não. O que a pessoa está olhando mesmo é, pô, deixa eu ver, esse cara está só aqui, tá? Então deixa eu ver o que ele fez. O conteúdo é só um plus, né? É só um upgrade aí para a galera. A verdade é essa. Então, ô Jair, brigadão, cara, de coração mesmo. A gente já é a nossa. A gente tem o Bebeto Romário, que hoje 94, a gente está dando certo aqui. E eu já te convido, cara, antecipadamente, para a gente dar uma força para um que são os dependentes. Tá? Vamos fazer uma live falando sobre codependência, sabe? Sobre o que essas pessoas precisam fazer, o que elas podem fazer, porque, poxa, eu criei um grupo agora exclusivo para codependência, já está entrando gente todo dia, e, poxa, os relatos ali, dói, irmão, dói, tem muita família sofrendo. Então a gente já vai preparar aí para qualquer dia desse, o mais próximo possível, a gente se reunir de novo para falar sobre codependência, sobre tudo que envolve a codependência, no aspecto geral. Codependência no aspecto geral, Boa. porque tem uma galera precisando. Quer agradecer alguém aí? Quer falar alguma coisa? Quer falar seu contato, seus trabalhos aí? Fique à vontade. Eu quero agradecer, né? Mais uma oportunidade da gente estar falando sobre esse transtorno por uso de substância que tanto atinge pessoas em níveis diferentes econômicos, em níveis sociais diferentes, né? E agradecer, né, por mais uma oportunidade de falar de mim, que eu acho que esse é o mais interessante, né? Quem ganha aqui sou eu, né? E aí a gente usa essa ferramenta que é a rede digital para poder oferecer para as pessoas aí mais orientação, né? Que, né, de fato a gente não está sozinho nunca, né? Tem uma galera olhando para a gente, né? E ó, mais uma aqui, ó, Guilherme, ó, muito bom o conteúdo, ajuda muito na minha recuperação, parabéns, vocês são demais, tamo junto. Eu acho que é isso, a gente une força, elo, né? Fortalecer o elo, é assim que vai fazer. E né, lembrar que amanhã no canal Recuperação em Foco tem muito mais conteúdo. E vamos trazendo aí possibilidades, né, das pessoas saírem um pouco do anonimato. Acho que isso é interessante também, fazer essa proposta para essa galera que está aí há longos e anos lutando contra esse vício aí e hoje conseguiram virar a chave. Vamos trazer à luz essa galera, né? Trazer aí o depoimento de vida, porque é assim que a gente transforma as vidas, inclusive a minha. Então, só tenho que agradecer, de verdade, Hermes. Tamo junto, viu? Vamos junto, Jairão. Pessoal, o Jairo faz um trabalho que ele convida muita gente, mas muita, assim, a gente de tudo quanto é área, profissional, não é profissional, é adicto, é alcoólico, tá limpo, não tá, quer falar como é que é não tá limpo, já abre um espaço para você lá falar da sua dificuldade de. Cara, procura o Jairo, adiciona aí, ó, segue o Recuperação em Foco, depois segue o perfil pessoal. Fala, Jairo, queria um espaço, queria falar da minha CT, queria falar do meu trabalho, queria falar do que for. O Jairo abre esse espaço. Ele só não vai abrir espaço lá para você falar abobrinha. Aí eu tenho certeza que ele não vai. Mas, assim, se for uma mensagem bacana, uma mensagem assim, que vai agregar, o Jairo faz esse trabalho. Ele convida pessoas da assistência social, da medicina, da psicologia, da psicoterapia, da fonoaudiologia, terapeuta, conselheiro, psicanalista e
hipnoterapeuta. O Jair tá aí, ó, trabalhando com todas as galera, tirando um monte de gente do anonimato. Pessoas que são feras, feras. Eu tava lá, cara, tava lá escondidona, lá, não queria falar. O cara vai, abre espaço, fica ali, a pessoa voa sozinha. Dali ela fala, gostei desse negócio de live. É isso Ela aí. cria o canal, ela cria o Instagram dela, e vai voar, cara, e vai influenciar pessoas, vai mudar a vida das pessoas. Eu tenho um jargão que é o seguinte, já, ganhar dinheiro é muito bom, mas experimenta mudar a vida de alguém para você ver o que é muito melhor do que ganhar dinheiro, irmão. Mudar a vida das pessoas é maravilhoso. Então, Jairão, para terminar, muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Até a próxima. Pessoal, brigadão. Tamo junto. Segue o Jairo, me segue, entra no grupo lá, na bio do meu Instagram. Tem o link do grupo. Sejam bem-vindos e até a próxima. Beijão no coração. Valeu! Fica com Deus, pessoal. Até mais.